Olá, queridos alunos. Vamos agora a mais um vídeo falando sobre comparação de frações. Comparar duas frações de mesma unidade é dizer qual é a maior, qual é a menor ou se são equivalentes, que seriam iguais. E nós teremos três casos, tá? Quando os numeradores são iguais, denominadores diferentes. Quando os denominadores foram iguais. E quando os numeradores e denominadores forem diferentes. Bom, quando os numeradores forem iguais, vamos ver um exemplo. Vamos comparar as frações meio com 1/3 e 1/4. Será que meio, por 2 ser menor que 3, é menor que 1/3? Será? Bom, então vamos representar, vamos imaginar o mesmo todo, pode ser uma barra de chocolate, e vamos representar um meio. O que está no denominador embaixo é o número de divisões, né? Então, aqui eu divido em 2, e o de cima é o que eu tomo. Vou tomar essa parte aqui. Então, aqui está representado 1/2, certo? Agora, 1/3. Eu vou dividir aqui em 3, certo? E vou tomar uma parte que é o numerador. Então, 1/3. E para representar o 1/4, eu vou dividir em 4 partes, primeiro no meio, depois, né, em 4 partes, e pegar 1/4. Tudo bem? Então, eu representei 1/2, 1/3, 1/4 do mesmo todo. Observe, qual o valor que eu pintei que é maior? É o meio. Então, 1/2, depois esse aqui, né, e depois esse. 1/2 é maior que 1/3, que é maior que 1/4, tá? Ou então, ao contrário, 1/4 é o menor deles, né? É menor que 1/3, que é menor que meio, tá? Então, é o sinal da desigualdade. Aqui é maior, porque é boca grande, a gente lê daqui para cá, e aqui é menor, porque aqui é um pontinho só. Então, lembrar que maior, eu leio daqui para cá a boca grande, e aqui é um ponto, então é menor que a boca grande. Bom, o que a gente conclui então? Que quando duas frações têm denominadores iguais, a menor delas é a que tem o maior denominador. Sim, a menor delas é 1/4, é a que tem maior denominador. Então, é ao contrário, né? Quanto maior o denominador, menor a fração. É só a gente imaginar o todo que vai entender isso. Agora, quando os denominadores são iguais. Vamos examinar aqui esse todo, que está dividido em 5 partes iguais, e aqui foi tomado algumas partes, né, que é o numerador. Então, aqui, por exemplo, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, então embaixo é 5, para um pouquinho maior para enxergar melhor, pintou 1/5. Aqui é o 2/5, certo? Aqui também estava dividido em 5, mas pintou 3, é 3/5. Aqui pintou 4 e aqui pintou tudo, é o todo, 5, 5. Então, nós vamos fazer a comparação, vou pôr aqui embaixo, tá? Do 1/5 com o 2/5, com o 3/5, 4/5 e 5/5. Bom, qual é o menor deles que foi pintado de verde? É o primeiro, esse aqui é o menor. Depois, né, a fração vem essa, por tamanho aí, o tamanho que foi pintado. Então, 1/5 é menor que 2/5, aqui 3/5 menor, 4/5 menor que o inteiro, que é 5/5. Então o que a gente observou? Quando o denominador é igual, aqui se tem um numerador menor, a fração também é menor. Vamos ver a conclusão. Quando duas frações têm denominadores iguais, a menor delas é a que tem menor numerador. E a maior delas é a que tem maior numerador. Ou seja, quando os denominadores estão iguais, basta, para saber como que é quem é maior, quem é menor da fração, basta comparar os numeradores. Então, isso vai ajudar muito para resolver, que é a situação assim mais usual,
quando as frações têm denominadores diferentes. Quando as frações têm denominadores diferentes, o que nós vamos fazer, então? Nós vamos buscar, pensando na anterior, vamos buscar as frações equivalentes, aquelas dadas inicialmente, mas com denominadores iguais. Assim, basta comparar os de cima, os numeradores, para saber qual fração é maior, qual fração é menor. Bom, vamos então ver aqui. Numeração de numeradores e denominadores diferentes, como que eu vou fazer a comparação? Vamos ver aqui, tem uma questãozinha aqui, uma situação. Silvio e Lúcio estão participando de uma corrida de bicicleta. Silvio já percorreu 3/4 do trajeto e Lúcio já percorreu 7/10 do trajeto. Qual dos dois está na frente? Bem interessante. Então, você vai comparar 3/4 com 7/10. Bom, então, como está tudo diferente aqui, tanto o numerador como o denominador, a gente vai buscar o denominador igual. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos buscar o mesmo denominador. Ou seja, achar uma fração equivalente a 3/4 que tenha o mesmo denominador de uma fração equivalente a 7/10. Então, uma ideia inicial seria multiplicar. Lembra que para obter uma fração equivalente basta multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número? Ou dividir, né? Bom, então nós vamos fazer o seguinte, olha o truquezinho. Se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, aqui vai dar 40. E se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por 4, vai dar 40 também. Então eu vou fazer isso. Eu vou pegar o 3/4 e multiplicar pelo denominador da outra. Mas para obter uma equivalente, tem que multiplicar pelo mesmo número. Porque nós já vimos isso, né? Fração equivalente. Se não altera a fração, né? 3 vezes 10, 30. 4 vezes... então essa daqui é equivalente a essa, mas com denominador 40. Agora eu vou pegar os 7/10 e vou multiplicar em cima e embaixo pelo denominador da outra. Por quê? Para obter o 40 novamente. 10 vezes 40, 7 vezes 4, 28. Por que eu multipliquei em cima pelo mesmo número? Para obter uma equivalente a essa. Agora eu vou comparar, então, o quê? Eu vou comparar 30. Então, o 3/4, na realidade, pode ser escrito como 3/40. E os 7/10 posso escrever como 28/40. Por que eu fiz isso? Para escrever as frações com o mesmo denominador. Porque estando no mesmo denominador, basta comparar os numeradores. 30 é maior que 28? Sim, então a fração toda vai ser também maior, porque os denominadores estão iguais. Então, 30/40 era o 3/4, seria o Silvio. Então o Silvio está na frente. O Silvio está na frente. Muito bem. Então, concluindo, como que eu faço para obter comparar duas frações que estão em denominadores diferentes? Eu posso obter as equivalentes, aquelas duas frações com o mesmo denominador. Fazendo de que forma? Pegando e multiplicando. Qual vai ser o fator multiplicativo? O denominador da outra fração. Porque aí nós vamos obter. Não esqueça que tem que multiplicar pelo mesmo número em cima, senão você não obtém uma fração equivalente. E o que é uma fração equivalente? Que representa a mesma parte do todo. Eu não posso alterar, né? Bom, só que eu peguei aqui o 40. Eu posso também multiplicar por um número que seria o MMC entre o numerador, os denominadores. Então, qual seria o MMC entre 10 e 4? A gente monta aqui, né? E vai fazer a divisão por números primos. Dá para dividir por 2 alguém? Dá. 10 por 2 dá 5, 4 por 2 dá 2. Dá para dividir por 2 ainda? Sim. Então, eu ponho 5 não dá, repito, 2 por 2, 1.
Qual é o próximo primo que dá para dividir? 5. Tá, então aqui 5 por 5, 1. 2 vezes, aí eu multiplico aqui, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. A 20 é o MMC. Então, ao invés de eu poderia ter multiplicado, colocado como denominador novo, o 20, tá? Deixa eu fazer aqui do ladinho. Então, ficaria assim, ó, 3 quartos, eu vou colocar o denominador 20, não 40, tá? E os 7 décimos, também denominador 20. Para obter a equivalente, aqui multiplico 4 para chegar no 20, é vezes 5. Então, aqui também eu faço vezes 5. 3 vezes 5, 15. 10 para chegar no 20 é vezes 2. Então, para obter a equivalente, eu multiplico pelo mesmo número. 7 vezes 2, 14. Então ficou 15, 20, comparar com 14, 20, que também é maior, tá? Então, aqui é aquela regra que as pessoas explicam, que é, você acha MMC, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4, 5, 5 vezes 3, 15. Aqui, 20 dividido por 10, 2, vezes 7, 14, tá? Então, você obtém já uma fração com números menores, numerador e denominador menores, do que quando eu multiplico simplesmente para obter as equivalentes pelo denominador do outro, tá? Mas pode-se também fazer assim, sem achar o MMC. Você consegue comparar, e também para somar frações, que eu vou dar depois fazer um vídeo sobre operações com frações, também nós vamos buscar o denominador comum para somar frações. Então, a gente pode usar tanto esse método como esse, tá certo? Bom, vamos ver aqui, então tem aqui também, ó, tá vendo? Usando frações equivalentes e usando o MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Mas quando a gente usa o MMC, também estamos fazendo fração equivalente, né? Na realidade. Vamos ver daqui alguns exercícios, tá? Eu vou fazer o primeiro exercício e vou deixar de proposta para vocês o 2, o 3 e o 4. Veja, já tem respostas aqui, então vocês tentem fazer com uma revisão. Qualquer dúvida, vocês me chamam no privado, tá? O primeiro, indique em cada item a maior fração da mesma unidade, tá? Então, o A é para comparar 2 sétimos com 4 sétimos. Bom, aqui está no mesmo denominador. Está no mesmo denominador, basta comparar aqui. A2 é menor que 4, então já põe o menor. Vamos ver o B. Aqui é tudo igual. Todos iguais, então vai ser sempre assim. Vamos ver o exercício 2, tá? O exercício 2... 2 terços ou 3 quartos. Veja, aqui os denominadores são diferentes, os numeradores também são diferentes. Então, a gente vai fazer aquela regra de achar a equivalente multiplicando 3 vezes 4, 12, né? Eu multiplico pelo outro, multiplico por 4 aqui e multiplico por 4 aqui, dá 8. E aqui eu multiplico por 3, para obter equivalente, com o denominador dá outro. 4 vezes 3, 12, 3 vezes 3, 9. E percebe que aqui, então, 8 está no mesmo denominador agora, esse aqui é menor, então menor. Então, a gente conclui que o 2 terços é menor que 3 quartos, tá? Então, ou fazendo pelo MMC, 3 vezes 4, 12, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Eu acho bem prático a gente usar assim, até sem usar o MMC, tá? Porque é mais rápido, se você for ver, é mais rápido. Bom, então vocês tentem fazer os exercícios completos até o 4, como um treino, e vai comparando aqui as respostas, que já tem resposta, se você acertou. Gente, até o próximo vídeo, bons estudos!